Olá, sejam bem-vindos novamente ao Hematotalks. Hoje eu e a Natália vamos discutir um tema muito interessante que acho que vinha sendo pedido também, né? E uma conversa que a gente já teve muitas vezes no carro também. Sobre linfoma folicular, né? O linfoma folicular, ele é o subtipo mais comum dos linfomas indolentes. E quando a gente fala de linfoma não Hodgkin, né, entre os Bs também, é um dos linfomas mais frequentes, logo depois dos difusos. Exatamente. Então, ele carrega, enquanto o difuso de grandes células B, o protótipo do linfoma não Hodgkin agressivo, o protótipo do linfoma indolente, que é aquele de crescimento lento, né, muito devagar, e que tem um comportamento menos agressivo, ele é o protótipo. E a gente vai discutir um pouquinho sobre toda a história do folicular, desde de como o paciente se apresenta, do diagnóstico, tratamento. Então, hoje é um overview de folicular, até direções futuras, né? Exatamente. E lembrar que folicular, eu acho que está muito presente na nossa história, onde a gente começa nas publicações, né? Sim, acho que uma das primeiras. Exato, quando a gente foi pra Itália, eu falei pra Thaís, a gente precisa sair daqui com uma lição de casa. E aí a gente pediu pro Stefano Luminari, a gente falou pra ele, Stefano, olha, pra gente voltar pro Brasil, a gente vai ter que voltar com alguma publicação. Aí ele, tá bom, mas sobre o que a gente pode fazer? Bom, a gente não tinha a menor ideia sobre o que a gente podia O fazer. que você mais estuda? Aí ele falou, linfoma folicular, então A gente, vamos... tá bom, tudo bem, pode ser. E daí que começa um pouco a nossa história com linfoma folicular, né? Mas eu queria começar, então, falando como é que o paciente chega pra ti com linfoma folicular. Bom, então, eu falo que o linfoma folicular é um cavalo de Troia, né? Porque você pode encontrar qualquer coisa lá dentro e é uma caixinha de surpresa. Então, a grande maioria, né, justamente por ele ter essa característica, ser esse protótipo de linfoma indolente, na grande maioria das vezes é algum achado. Então, seja uma mulher que foi fazer uma mamografia e viu que tinha um linfonodo axilar, seja uma pessoa que foi fazer uma massagem e a massagista palpou, ou alguém que se palpou durante o banho, foi fazer um outro exame de rotina e achou linfonodos. Essa é a grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes é um achado e o paciente não tem nenhum sintoma e está sintomático. Mas também o linfoma folicular, ele pode vir com mais sintomas, mais florido, e beirando até o que a gente fala uma transformação para um linfoma mais agressivo, que na maioria das vezes é o linfoma difuso de grandes células B. E da clínica, então, além dos linfonodos, você pode ter febre, sudorese noturna, perda de peso, que são sintomas B, assim como os outros subtipos de linfoma também. E essa heterogeneidade clínica, ela anda em paralelo justamente com a parte da biópsia, com a histologia. Então, só passando por uma revisão, é aumento de linfonodos, né? Então, o paciente se apresenta como aumento de linfonodos, com ou sem sintomas constitucionais que vão guiar a maneira como a gente vai seguir esse paciente, né? E esses linfonodos, você falou vários exemplos, eu vou te falar o meu último exemplo. O paciente veio para mim há mais ou menos 6 meses, já está em segmento, para ele fazer pré-operatória de uma bariátrica e viu uma massa pequena na região abdominal, né? Então, ele estava em programação de bariátrica, foi fazer exames de imagem para programação e viu meia dúzia de linfonodos intraabdominais, os quais foram biopsiados era linfoma folicular. Então, mas a grande maioria das vezes é o que você falou, aumento de linfonodos isoladamente, e que são achados em exames de rotina ou o próprio paciente palpando. Mas que tem esse comportamento de ser, na sua grande maioria das vezes, assintomático, né? Quando eles têm sintomas, é geralmente numa fase um pouco mais avançada. Pode ser até o diagnóstico, mas eles geralmente têm uma história maior, né? Se a gente olha um pouco mais para trás, você já vê uma história. Então, uma das coisas que eu sempre falo, paciente que já chega com sintomas, você tem algum exame de imagem? Aí você olha lá 2 anos, 3 anos para trás, exato. E já tinha algum aumento de linfonodo. Como sempre na hemato, né? Os pacientes falam, quanto tempo dura o exame? Eu falo para sempre. Porque sempre a gente vai querer ver como que era um exame anterior, um exame prévio, e ter base. Se isso é uma evolução, se isso é uma coisa que surgiu, qual foi, então, a história dessa doença oncomatológica, né? Seja aqui no linfoma, como também nas outras. Mas como a gente eu falo, pode ter jeito, cara de linfoma, mas quem manda é o diagnóstico, é a biópsia. Padrão ouro. Então, lembrando que a biópsia, nem a hematologia sempre será por... No mínimo, core biópsia, ou seja, biópsia por agulha grossa, nunca por PAF, né, por agulha fina. E se as pessoas que têm dificuldade de fazer biópsias por agulha grossa, pelo centro, biópsias excisionais, ou seja, retirar o linfonodo inteiro.
Então, aqui a gente vê um padrão clássico, né? São células geralmente coesas, com poucas atipias, e a gente categoriza em graus. Então, aqui a gente tem, além da imunistoquímica clássica, né? Aqui é um paciente que é de centro germinativo, classicamente. Então, essa é uma doença que nasce no centro germinativo do linfonodo, que tem uma translocação muito clássica, que é a 1418, que faz a hiperexpressão desse centro germinativo, de uma proteína chamada BCL2, que ela é proliferativa. Então, aumenta o centro germinativo, que é o centrinho do linfonodo. Então, além da imunistoquímica clássica, e com esses marcadores que eu falei, CD20, CD10, né? O 10 que eu sempre falava quando eu estudava, que 10 era o centro, então eu lembrava do zero do centro germinativo. Além disso, a gente tem graus histológicos que estão relacionados com a atipia. Então, o folicular clássico a gente chama de grau 1, grau 2. E o 3A e o 3B já são um pouco mais separados. Principalmente o 3B, né? Acho que o 3B hoje a gente considera ele mais um difuso ele mesmo. É um difuso, inclusive. Do que entra... como um folicular. Inclusive nos estudos clínicos, né? Muitas vezes eles excluem realmente os pacientes com 3B. O 3A, ele fica um pouco no limbo, né? De onde é tratado. Ele é excluído também dos estudos clínicos, mas ele tem uma situação intermediária. Mas a gente tem que ficar com muita atenção, que esse paciente pode pender para um dos dois lados, né? Então, a gente sabe aqui que tem que fazer uma biópsia excisional, ou por core biopsy, uma imunistoquímica muito adequada, eventualmente até um FISH, se tiver uma dificuldade diagnóstica entre os outros linfomas indolentes, que é para achar justamente o hit mutacional. E aí a gente vai achar a gradação histológica. E aí eu te devolvo, né? Então a gente tem o aspecto clínico, como a gente fez o diagnóstico, eu te devolvo. A gente vai tratar esse paciente? Todos os pacientes vão ser tratados? Mas antes, só lembrando justamente, a gente começou o episódio falando do nosso trabalho, da nossa revisão. Transformação. E essa heterogeneidade mesmo. Então, eu acho que essa é a marca do folicular. Então, quando a gente fala também da biópsia, qual será o melhor lugar para biopsiar? O folicular, como você já colocou agora essa paciente da bariátrica, na maioria das vezes, mesmo os assintomáticos, eles têm doença avançada. Então, tem essa ambiguidade, né? O paciente, muitas vezes, é estádio 4, tem infiltração medular, se você fizer a biópsia da medula, mas não precisa tratar. Ou tem estádio 3, um monte de linfonodo e também não precisa tratar. E aí, aonde que a gente vai fazer? Qual é o melhor linfonodo, né? Então, mesmo vários graus de histologia, a gente consegue ver essa heterogeneidade no próprio linfonodo. Então, se você tirar um linfonodo inteiro, você vai ter áreas de mais alto grau, áreas de menor alto grau. Como também, se você biopsiar todos os linfonodos, você vai ver uma heterogeneidade. O PET ajuda muito, quando a gente consegue ter acesso ao PET antes da biópsia. E aí, a ideia da transformação, né? Então, quando que a gente suspeita de uma transformação? Seja o diagnóstico, seja no acompanhamento do paciente. Quando tem aumento de DHL, quando tem sintomas constitucionais, quando tem hipercalcemia, quando tem uma alta captação no PET. E aí, de novo, você vai lá, biopsia, é um estádio 1. E paciente super sintomático, você fala, aí é hora de tentar trucar e ver se esse não foi o melhor sítio de biópsia. Se de repente não tem um outro sítio que seria melhor para você conseguir demonstrar uma transformação. E é bem interessante porque a incorporação do PET, ela é recente, né? Antigamente nos linfomas indolentes a gente falava mais em tomo. E aí o PET, ele já na última classificação de Lugano, ele já entra como preconizado no linfoma folicular justamente por essa heterogeneidade. E um parênteses, além disso, falar, apesar do SUV ser um bom guia pra gente biopsiar e pra gente entender o panorama, ele não é igual à transformação, né? Porque existe a transformação, ela sempre será um diagnóstico histológico. Então, não é porque o paciente tem variabilidade que você indica a transformação, mas porque ele tem variabilidade, você pode indicar múltiplos sítios de biópsia. O paciente às vezes fica confuso, fala, doutora, mas você já tem 2 biópsias, por que você quer mais uma? Porque eu quero entender o panorama e a evolução no seu próprio. Então, a gente tem um organograma, depois eu acho que a gente até pode colocar a referência, em que a gente coloca realmente um paciente que ele tem linfonodos todos azulzinhos, que seria um folicular puro, ou linfonodos áreas azuis, áreas vermelhas, que indicaria, por exemplo, área de folicular grau 1, 2, enquanto que a outra área teria transformado, e o misto, né, que dentro do próprio linfonodo você tem área de folicular e área de transformação. Então, toda essa heterogeneidade dá um norte muito único ao folicular e uma personalização importante do tratamento, porque a gente precisa individualizar
a maneira como a gente vai seguir esse paciente, né? Então, isso é muito importante. Então, na verdade, são os red flags, né? Então, é só a gente colocar essas bandeirinhas vermelhas e ficar atento. Putz, esse paciente tá muito sintomático, acho que não é tão indolente assim. Os exames estão alterados, o PET está alterado. É só pra a gente ter a ideia de trucar aquele exame ou aquela... E não como errado, né? Mas talvez não seja o melhor sítio. E aí, agora vamos passar, então, para falar de tratamento. Então, eu falo que eu acho que é a consulta mais difícil, porque todo paciente, ele anseia por uma... Eu vou no médico e você me dá um tratamento. E aí, o paciente eventualmente chega com linfoma folicular, múltiplos linfonodos, né? Cervical. A gente já vem com a ideia de que ele fez o diagnóstico com doença avançada. Exato. E aí, eu vou dizer pra ele, se eu considerei assim, né? Que provavelmente esse paciente não precisa de tratamento imediato. E aí, ele fala, como assim? Você está me dizendo que eu tenho um linfoma. Você está me dizendo que linfoma é um câncer. Você vai me dizer que eu tenho linfomas acima e abaixo do diafragma, que era a nossa classificação, né, Dana-Farber, que é o estadio 3, 4, que é muito típico do folicular, como você falou, a gente já descobre a doença em estadios avançados, e eu vou sair daqui sem nada. De novo, a ambiguidade do folicular. E é verdade, é uma das consultas que mais é desafiadora. E eu falo que não há nada, né? E aí eu falo, não, a observação ativa é um tipo de tratamento. E aí, para tentar acalentar esse paciente, tem um estudo muito legal epidemiológico que mostra que o paciente com linfoma folicular, de uma maneira geral, os linfomas indolentes, que não progridem em 2 anos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Ou seja, que não tem características de agressividade, transformação, aquele folicular puro, né, que você falou. Se ele não progredir em 2 anos, ele vai viver mais que seus pares da população etários. Por quê? Porque a gente tem um médico chato, né, para fazer vigilância por laboratório, eventualmente por imagem, para mandar ele fazer modificação de estilo de vida, para mandar ele fazer atividade física, que já foi foco aqui, né, na nossa... Para mandar... ele tem um problema no coração, ele vai ser tratado no cardiologista, ele vai descobrir uma gastrite, a gente vai investigar essa gastrite. Então, a gente começa a mudar o estilo de vida, conscientizar de que, porque ele tem um problema, ele tem que investir em todas as outras áreas. E isso faz com que ele viva mais que seus pares. Como eu gosto sempre de falar para os pacientes, né? A gente tinha essa ideia das doenças indolentes, do watch and wait, né? E ficar, então, como se fosse... Passa uma ideia passiva, de que você tá lá só observando e vendo. E, na verdade, esse conceito mudou, e é isso que a gente faz hoje em dia, que é essa vigilância ativa. Então, não é só ficar passivo observando, é realmente promover saúde. Então, não é só fazer tratamento. E quando os pacientes falam, eu não vou fazer nada, que dá essa angústia, né, dessa palavra, dessa frase, eu falo, não, é agora que a gente vai fazer mesmo. É agora que a gente vai investir na sua saúde. Então, tem que tirar aquele conceito também, que medicina é só tratar doenças, né? A gente tem que promover a saúde. E aí, outro conceito que eu sempre falo com meus pacientes é, tá bom, e além de não fazer nada, observação ativa, você vai pegar esse linfoma folicular, botar na mala do carro, fechar a mala, seguir a sua vida... E só vai abrir essa mala quando você vier na consulta. Você não é um linfoma, né? Acho que esse é um conceito que permeia tudo que a gente faz. Você não é a doença, você é uma pessoa. E isso você que gera angústia, né? Porque ele fica, será que na próxima consulta então eu vou precisar tratar? E será que eu preciso fazer um exame? Será que isso tá aumentando? Então é um trabalho que começa ali muito desafiador na primeira consulta, quando a gente diz que não vai precisar de um tratamento ativo. E que vai seguindo. Então, para desconstruir também essa angústia é muito difícil. Mas vamos falar, então, quando a gente precisa tratar. E quando a gente não precisa tratar, só lembrando que tem uma parcela dos pacientes que tem uma regressão espontânea. Eu tive recentemente até um familiar de uma amiga que justamente a gente foi acompanhando, acho que a gente acompanhou por uns 2 anos. E ele foi fazer uma tomografia por outro motivo, porque também não precisa ficar fazendo imagem de rotina desses pacientes. E tinha reduzido tudo, sozinho, sem nada. Então, assim, tem uma pequena parcela dos pacientes, então, por isso, de novo, reforçando que aqueles que não têm indicação de tratamento, a gente não deve mexer em time que tá ganhando, porque eles podem regredir espontaneamente. Bom, então agora vamos falar de tratamento de quimioimunoterapia.
Quais as opções de tratamento para esses pacientes? Então, se a gente chega à conclusão de que a gente precisa tratar esse paciente, né? Que critério você chega nessa conclusão? Chega à conclusão de precisar tratar? Então, acho que a primeira coisa que a gente divide na nossa cabeça, né? Então, é uma pessoa, a gente fez um diagnóstico, vê o quadro clínico, laboratorial, né? Sorológico, faz toda uma investigação. De imagem, tenta topografar completamente aquela doença. Na doença localizada, prova por A mais B mais C que ela é efetivamente localizada, porque aí sim você pode mudar um pouquinho a estratégia, mas não é o comum, né? O comum é que seja uma doença avançada. Aí a gente vai dividir essa doença em baixa carga tumoral e alta carga tumoral, basicamente falando qual é o volume, né, que a gente tem dessa doença. E quem é o perfil do paciente também? Porque muitas vezes a gente tem um perfil de paciente mais idoso, mais frágil, com mais comorbidades. E aí, dividindo nessa categoria em baixa carga tumoral e alta carga tumoral, obviamente que às vezes tem pacientes que já apresentam com muito volume de doença, já precisam de tratamento ou diagnóstico, outros que a gente consegue ver. E um outro detalhe de consulta que eu sempre falo, nada melhor do que o seu controle interno. Eu ver como esse linfonodo está se comportando ao longo do tempo. Ele que vai me dizer o tom que eu tenho que dar ao seu tratamento, né? Mas aí a gente tem alguns norteadores de tratamento, que não são preto no branco, ou seja, não é porque tem ou ativa, ou que chegou... São as nossas bandeirinhas vermelhas. Exato, mas eles podem ser guias para tratar, especialmente quando se tem menos experiência, que são os tão famosos critérios de Guelph. Os critérios de Guelph, eles foram idealizados para o estudo clínico, porque é tão impreciso o momento que no eu estudo preciso clínico indicar precisa tratar, ter alguma... eu preciso falar assim, ó, então, categorizá-los. onde que eu trato o linfoma folicular, já que cada um decide o momento de tratar? Então, foi estandarizado, né? Ou seja, feito um standard de o que era ideal para iniciar o tratamento do linfoma folicular, que são o clássico, que todo mundo conhece, 3 lesões acima de 3 centímetros, Massas né? Bookes. Massas Bookes, que aí varia o tamanho de acordo com a literatura. Mas em torno de 7 centímetros. Em torno de 7. Sintomas constitucionais, que são febre, suor à noite, perda de peso. Todo hematologista adora perguntar isso. Esplenomegalia muito grandes, né? Glema é uma doença indolente que usualmente pode ter esplenomegalia. Efusões, né? Então, ascite. Derrame pleural, né? Que também são critérios. E uma das coisas que eu sempre falo, às vezes o paciente tem um volume de doença super baixinho, mas se aquela doença... tá incomodando. Comprime, por exemplo, uma raiz nervosa, ela vai precisar em tratamento. Comprime um ureter. Então, eu tive uma paciente que tinha eu sempre falo, linfonodos, acho que eram 4 centímetros, não era nada, mas era bem na juve. Ou seja, na entrada ali da bexiga que fazia hidronefrose. Não tem jeito, ela precisa tratar. Basicamente, é como a gente fala para os pacientes. Enquanto ele não tá incomodando, deixa ele quieto. Na hora que ele começa a incomodar, seja o paciente começa a ter sintoma, seja tá comprimindo alguma coisa, tá causando algum dano em outros órgãos, etc. Aí tá na hora da gente intervir. Então, na hora que ele atrapalha, a gente intervém. E é outro dado importante, que nesse momento que você decide tratar, também pode ser um momento de levantar de novo as bandeiras que você falou, de transformação, de você avaliar melhor, lembrar sempre das sorologias novamente, que às vezes o paciente ficou um bom tempo em observação, então você precisa reavaliar o coração dele, reavaliar as sorologias, reavaliar a biópsia. Então, eu falo que se a gente pudesse investir sempre em alguma coisa, investir em diagnóstico preciso, né? Saber exatamente onde a gente tá pisando. Então, eu sempre falo, às vezes, meus pacientes ganham várias biópsias ao longo da história dele para eu decidir, inclusive, não fazer nada ou tratá-lo. Né? E para entender justamente a evolução da doença. E ainda bem que a gente está no momento em que a gente tem uma medicina de precisão, que a gente consegue fazer uma biópsia pouco invasiva, que o paciente vai embora no mesmo dia, então a gente consegue ter uma amostragem através, por exemplo, das biópsias por agulha grossa. No baixo volume tumoral, a gente pode fazer desde nada, radioterapia. Por exemplo, se eu tenho um único bloquinho de linfonodo, mas ele comprime... Eu tive uma paciente, ele tinha aqui nas fossas supraclavicular. Ela falava, Thaís, eu não consigo fazer exercício. Eu tenho dor para dormir. Então, aquilo tá causando sintoma. Mesmo que seja um baixíssimo volume, ela recebeu radioterapia para controle local. Vai curar aquela doença? Não vai curar, mas vai resolver o problema dela naquele momento. Tem até alguns estudos que falam que essas bem localizadas a gente poderia curar com radioterapia, né? Eu sei que é controverso, tem gente, inclusive, que nem acredita muito na rádio, mas é uma possibilidade. Sim. Então, radioterapia, rituximab monoterapia isso, também. Como a gente colocou, né? Pacientes muito idosos, muito frágeis. O rituximab vai muito bem.
E aí, Pra agora, gente poupar de quimioterapia. saindo desse cenário que é mais tranquilo, que você poderia não fazer nada, fazer rituximab monorradioterapia, você tem efetivamente o de alta carga tumoral. Então, recentemente eu recebi um paciente ao diagnóstico já, que tinha derrame pleural. Então, era um paciente jovem, que tinha um derrame pleural, tinha várias linfonodomegalias, mas um dos linfonodos estava infiltrando a pleura. E aí ela tinha um derrame pleural. Poxa, esse paciente precisa de tratamento. Extranodais até, comprometimento E extranodal. aí a gente tem basicamente 2 modalidades de tratamento para linfoma folicular, baseado em dois grandes trials, né? O PRIMA Trial e o Gallium Trial. Então a gente tem rituximab químio versus obinutuzumab químio, né? Os dois, eles fizeram rituximab químio, rituximab de manutenção, esse é o PRIMA, e o Gallium, obinutuzumab químio, obinutuzumab de manutenção. Aqui na químio, nos dois braços, a gente tem CVP, CHOP e Benda como possibilidades, né? E é o que a gente vê... Na prática clínica mesmo. Em todo lugar. A gente vê algumas diferenças, né? Então, tipo, na Europa eles gostam muito de usar Benda. A gente teve acesso à Benda mais tardia, também não tem na primeira linha para folicular, às vezes é um empecilho, como aprovação. Pula, né? Então, às vezes é meio heterogêneo também essa questão de qual quimioterapia associar. Mas seriam esses os backbones, né? Exato. Ou seja, as grandes seria o anti-CD20, que pode ser de primeira geração e de segunda geração, e os dois são factíveis e aceitos, tá? Existe uma única diferença, que é o tempo de intervalo entre a doença, que parece ser maior no obinutuzumab do que no rituximab, especialmente quando associada à manutenção, que a gente pode fazer um parênteses aqui, mas eles estão tão eficazes, como não tem diferença de sobrevida global, então você pode escolher entre os dois backbones, o anti-CD20 com rituximab, anti-CD20 com obinutuzumab. Quando o obinutuzumab veio, né, com essa potência maior de anti-CD20, principalmente no folicular, todo mundo estava esperando ter uma grande diferença e uma mudança de paradigma. Na LLC isso ficou muito claro, então acho que o anti-CD20 da LLC não tem dúvida que é o obinutuzumab, independente de qual seja a combinação. No folicular, não ficou tão assim, né? Porque tem diferença de tempo entre a doença, né? Que a gente chama de sobrevida livre de progressão, mas acaba tendo mais toxicidade. Principalmente imunoparesia, né? Isso foi muito importante no Covid. Tem mais reação funcional, tem mais citopenias. E aí, na hora que a gente põe na balança e pensando que o folicular tem vários tipos de pacientes, você fala, talvez não seja tão bom assim a gente intensificar o tratamento. Eu não vou ganhar tanto com essa intensificação, né? Então, no folicular, a escolha entre obino e rituximab, ela não é tão clara. Ela não é tão mandatória assim quanto é na LLC, por exemplo. Por exemplo, na época do Covid, a gente, inclusive, né, no guideline da Sociedade Brasileira, a gente, inclusive, sugeriu não fazer obinutuzumab, Exato. né? Evitar tratar o doente com folicular, puder postergar por causa de imunossupressão, né? E aí, nesse cenário, eu também entro sobre a manutenção. Manutenção é depois do período da quimioterapia, né? Depois dos 6 ciclos, você seguir com rituximab a cada 2 meses por 2 anos. Seriam 12 aplicações, rituximab, que é o PRIMA Trial, ou obinutuzumab, que é o Gallium Trial, também por 2 anos, aí 12 aplicações. O sobrevida livre de progressão no PRIMA Trial é em torno de 5 anos, enquanto que no Gallium, em torno de 9 anos, né? Então, o que a gente favorece, por exemplo, pensando se num paciente muito mais jovem, você deveria forçar um pouquinho mais, se ele tiver critério para tratamento. Enquanto num paciente em torno dos seus 70 anos, pouco vai fazer diferença se ele vai recair 5 ou em 9. É melhor você deixar ele um tempo sem tratamento, eventualmente, para ele aproveitar a vida, com menos infecções. E, óbvio, pensar na questão de perfil de segurança. E por isso que a gente ainda não é inteligência artificial. Porque essas escolhas vai depender muito de paciente para paciente. É o famoso personalizar o tratamento. E uma das coisas que a gente sempre fala na Europa, poupa-se bastante a antraciclina, né? O H do CHOP, né? Tenta-se fazer muito CVP e deixar a antraciclina para posterior, para uma possível transformação, eventualmente. Isso, a doxo a gente acaba poupando um pouco mais. Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma preferência por uso da antraciclina logo. A Benda é muito favorecida na Europa. Então, assim, existe um cenário
Eu já atendi vários pacientes com segunda opinião que falaram, nossa, eu fui em 3 médicos, 3 médicos já falaram coisas diferentes. Acho que o mais importante é você tentar definir quais são as necessidades daquele paciente, quais são os sintomas e quais são as prioridades. Por exemplo, se eu falo, paciente muito jovem, eu tendo a forçar um pouquinho a sobrevida de progressão, porque ele tá no mercado de trabalho, ele tá trabalhando, Sim. ele quer manter ele ativo, então ter a doença é um problema pra ele, né? Então vai tirar ele da atividade dele diária. Mas se ele tiver 70, 60 anos, ele tá aposentado eventualmente. É melhor você deixar pra tratá-lo numa nova progressão. E poupar de risco de infecção e etc. Sim, com certeza. E também quando a gente vai conversando com outros colegas no mundo, assim, também não é padronizada, né, essa questão de manutenção. Você fala com, por exemplo, o pessoal da Itália que a gente tem muito contato. Pra quem que você faz manutenção, pra quem você não faz? Eles, não, pra todo mundo. Todo mundo tem que fazer manutenção. Você fala, às vezes eu tive recentemente nos Estados Unidos, e aí, pra quem você faz manutenção? Pra ninguém. Não faço pra ninguém, porque eu só vou ganhar sobrevida de progressão. E quando a doença progredir, nem sempre precisa tratar de novo. Então, não necessariamente o progredir doença é um problema também. Então, também ou seja, tem que analisar caso por caso, pra decidir se você vai fazer a manutenção ou não. Eu acho que realmente... para fechar isso, como você colocou depois do Covid, cada vez menos a gente fica animado em fazer uma indução com quimioimunoterapia baseada em obinutuzumab e uma manutenção com obinutuzumab. Porque o peso do obino, pensando na questão de perfil de segurança, pode ser muito maior do que o ganho de eficácia. E puxando um pouco de sardinha para uma das coisas que eu gosto, né? A gente sabe que os estudos disseram que não houve hipogama-globulinemia, mas no meu estudo, né, de long-term follow-up, que foi inclusive feito no Memorial, 10 anos mostrou que os pacientes que fizeram manutenção nunca recuperaram seus níveis anteriores de imunoglobulina G. E que isso sim poderia estar associado a maior risco de infecção, maior internação, maior uso de antibiótico terapia. Então, E a gente vê isso na prática, né? Exato, apesar dos Independente da doença, independente se é manutenção, se é LLC, que o paciente faz vários tratamentos. Quando você vê que na bagagem dele, no carro dele lá, vai entrando cada vez mais anti-CD20, isso vai pesando mesmo. E às vezes realmente não vem como uma infecção grave que necessita de internação, choque séptico e tal. Mas é aquela infecção Sinusite de via respiratória que não passa e que impacta muito em qualidade de vida. E aí, depois disso, então, digamos que a gente tenha, né, indicado o tratamento, esse paciente, ele vai entrar de novo num período de observação, né? Ele pode ficar anos aí, como a gente deseja, né? Esse período de progressão em torno de 5, 9 anos. Mas tem um outro surrogate, né? Outra porteira, né? Então, a gente indicou tratamento para esse paciente. E essa segunda porteira chama POD24. Esse é um trabalho lindo da Carla Casulo, que acho que mudou muito a maneira como a gente entende a maioria dos linfomas indolentes. É um trabalho simples que mostrou epidemiologicamente que os pacientes que recaíam em 24 meses do primeiro tratamento, isso estava incluído aí a manutenção, né? Ou seja, durante a manutenção, eles iam pior. A curva é absurdamente diferente, né? De sobrevida global e sobrevida de progressão. Ou seja, ele consegue separar um grupo de pacientes que vai pior. Então, por isso que quando eu falei, epidemiologicamente, o paciente com folicular vive mais que seus pares da população, exceto se ele progredir nos primeiros 2 anos. Aí você fala, Thaís, mas quem é que vai dizer que vai progredir nos primeiros 2 anos ou que vai eventualmente transformar? Quem é essa paciente biologicamente pior? Só o tempo vai dizer, né? E isso é uma das outras coisas que eu gosto de falar na primeira consulta. Transformação, não resposta nos primeiros 24 meses, não está relacionado com o tratamento que eu emprego a esse paciente. Está relacionado à biologia do tumor. E não está relacionado também ao não tratamento que eu emprego. Então, isso está relacionado diretamente, né? E é dinâmico. A gente realmente cada vez mais tenta entender isso, seja o primeiro POD 24, seja o segundo POD 24, que a gente também tem estudo sobre isso. Mas é interessante que assim, a gente sempre tenta buscar ferramentas biológicas, ir lá pegar, achar uma mutação específica que seja um valor prognóstico e tal. E o POD24 é uma ferramenta clínica. Você não precisa de nada, só precisa observar o seu paciente, né? E ver como que clinicamente ele vai se comportar. E isso é o bonito da medicina, né? Porque você pode ter
350 mutações, tal, nananã. Mas como isso vai se traduzir clinicamente? Então, para esse paciente que recai nos primeiros 2 anos de uma primeira tratamento, separa essa pessoa. Essa pessoa tem que ser tratada de forma totalmente diferente, porque ela nos mostrou, biologicamente, que ela tem uma doença diferente. Ela não é um folicular lato sensu. Quem sabe no futuro Sim. a gente entra numa outra classificação. Ou que transformou, né? Esse é um cenário diferente. Então, para doença transformada, principalmente precoce, depois de uma primeira linha de tratamento, e para o POD24, especialmente nos pacientes jovens, esses pacientes hoje em dia são tratados com... Antes a gente não sabia o que fazer, hoje em dia a gente tem terapia celular, né? Tem CAR-T. Tem CAR-T. Então, o CAR-T é indicado para esses pacientes, né? Obviamente que o transformado, ele vai seguir a história natural do tratamento do difuso grandes células B, se não usou antraciclina, se usou, mas a terapia celular é o caminho. Difuso, né? Porque é mais que 90%, mas a gente pode ter transformações para outras histologias. Mas ele vai seguir o caminho da terapia celular, que recai do que a gente já discutiu aqui sobre terapia celular. Inclusive, só fazendo um parênteses, a terapia celular, acho que ela abre uma porta, uma possibilidade de tratamento para esses pacientes, principalmente, de novo, focando em pacientes às vezes mais idosos e mais frágeis, porque a outra opção seria transplante de medula, que a gente fazia mais antigamente, tinha vários pontos em relação ao transplante para folicular, mas que muitas vezes você teria um paciente que não é elegível clinicamente para o transplante, mas ele pode ser elegível para o CAR-T. A gente tem uma paciente internada exatamente assim, ela não era elegível para o transplante, mas ela era elegível para o CAR-T. E agora tá fazendo CAR-T para um folicular, que transformou. Então a gente não vai discutir sobre transformado nesse momento, não vai seguir a linha do transformado, não vai seguir a linha do POD24 que a gente trata com CAR-T, a gente vai recair ao folicular comportado, né, que eu falo. Então esse paciente que vai ter uma primeira jornada de tratamento, que vai ter o primeiro watch and wait, ele vai entrar num PFS, né, que a gente chama de PFS2, né, que é o segundo tempo para o segundo tratamento, tempo para o segundo tratamento, que deve ser maior que 5, 8 anos, 9 anos. E aí, na hora que ele recai, a gente vai fazer o quê? O que a gente vai oferecer para esse paciente? Eu acho que uma mensagem importante é que cada vez mais a gente vai evitar insistir em quimioimunoterapia. Porque você vai trazendo mais toxicidade. A gente já falou muito aqui de toxicidade com CD20, e com quimio você só vai sobrepondo as toxicidades, e aí você controla a doença, mas dá outro problema para o paciente. Então, nessa tentativa de evitar quimioimunoterapia, a gente tem, por exemplo, o R-square, que a gente chama, né, o R2, que é rituximab com lenalidomida. Esse é um trabalho muito legal. Então, e um dado outro importante, antes da gente falar sobre rituximab e lena, que no momento que ele progredir, ele pode fazer um novo watch and wait, né? Não necessariamente ele vai precisar tratar. Ele vai progredir. A gente vai toda vez fazer o mesmo exercício. Exato, do momento que ele precisar tratar. Mas digamos que ele chegou ao momento progrediu, chegou ao momento de retratar novamente. Então, o RA², que é rituximab e lena, é um esquema chemo-free, né? Sem quimioterapia clássica. Do estudo Augment. Do estudo Augment. Ele mostrou que ele não era só não inferior, como ele tinha superioridade, né? Ao esquema RA². Com benefício de sobrevida global. Exato. Então, um segmento maior. Mostrando que a imunoterapia, a modulação imune, ela é muito importante nesse subtipo. E então, é muito tolerado, né? Muito tolerado. Então, aqui a gente vai fazer o exercício de novo. Usou antraciclina, não usou antraciclina, pode ser exposto, pode repetir o mesmo esquema, pode fazer bendamustina, mas pode usar quimio-free, né? O que eu acho que folicular mudou bastante, que a gente tinha muitas dúvidas no autólogo, eu acho que a cada vez menos a gente vai indicar autólogo, né? Aqui, sim, com certeza. O halogênico, ele vai ficar para um cenário muito pequenininho, ainda mais com a terapia celular, mas aí a gente entra num novo PFS, a gente trata esse paciente novo e entra numa observação clínica. Eu falo que todas as vezes que você oferece um bom tratamento, você dá a possibilidade, inclusive, dele chegar a novas drogas, né? Também, no futuro. Sim, com certeza, eu também falo isso para meus pacientes. E aí, acho que até pra gente ir finalizando, então isso seria basicamente o que a gente tem de aprovação, por exemplo, no Brasil até agora. E aí a gente tem novos estudos e coisas vindo, acho que em pouco tempo a gente já vai ter coisas chegando comercialmente no Brasil, então não só na pesquisa clínica, do uso pensando de novo em evitar quimioimunoterapia, do uso de bispecíficos, então, terapias engajadoras de linfócito T, assim como o CAR-T, e também outras drogas, como inibidores de BTK. Então, acho que realmente a gente está caminhando por isso. Cada vez a gente tenta trazer também
essas opções mais precocemente. Então, a gente também tem estudos de tratamento livre de quimioterapia já desde a primeira linha. E aí, de novo, lembrar de fazer o exercício desde a primeira linha, colocar junto na sua listinha de exercício na primeira linha e nas recidivados, de procurar pesquisa clínica. A gente tem cada vez mais pesquisa clínica para linfoma folicular. Até lembrando que no site da BHH tem a lista de sítios e de centros e quais são os tratamentos, ou mesmo, obviamente, conversando com seus amigos e procurando pesquisa clínica. Mas a gente tem que ressaltar essa possibilidade de tratamento também da pesquisa clínica. Acho que é isso. Deixem suas dúvidas, observações, questionamentos, sugestões de temas. Essa foi uma sugestão de tema, inclusive, que veio pra gente de demanda. É uma área... A gente vai ter que fazer, então, o episódio 2 agora com as novas possibilidades. E também com doença só transformada, né? A gente pode falar só sobre o POD24 e transformação para difuso grandes células B, enfim, como é que a gente trata a doença indolente. E só um pequeno parênteses, que sabe que saiu um estudo recente no IRA, mostrando que os pacientes com doença transformada vão melhores no CAR-T. Quem sabe esse é exatamente o nicho do CAR-T. Essa é uma das coisas que eu advogo. Sim. A doença transformada tem os melhores desfechos na terapia celular quando a gente compara com o difuso SOE, né, que é sem outras especificações. Então, quem sabe a gente no futuro vai saber exatamente o nicho da doença transformada, exatamente o tratamento. E saiu de bater com força com mais bater com jeito. E esse é o caminho de todas as doenças oncohematológicas. Então, vamos agendar o próximo café para falar desses outros cenários de linfoma folicular. Comentem, deixem suas dúvidas e obrigado novamente por nos assistir.